Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Vanessa Moleri. Eu sou a Vanessa Vec. E juntas estamos no podcast das Vanessas. Eu acredito em você. E o nosso... Tu tá ouvindo, Vá? Não tô ouvindo. A Vá não tá tendo retorno, gente. Todos me desligaram aqui. Deixa abaixo. Deixa eu falar. Bom, o nosso convidado hoje, ele foi meu mentor, sabia, Vá? Fui aluna dele. Meu Deus, que máximo. Que máximo, né? A gente tem que aproveitar hoje tudo, amiga, com ele. Se a gente não vender hoje, a gente não vende nunca mais. Vamos aproveitar cada segundo. Exato. Nosso convidado está passeando aqui por Balneário Camboriú e eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, né, Vá? Sabia que ele já alugou o estádio do Palmeiras? Tô sabendo. É gente grande, né? Muito grande. Vamos apresentar ele? Vamos. Jonas Kaz, mentor dos mentores. Olá, tudo bem, queridas? Muito obrigado pelo convite aí, meu. Obrigada a você por aceitar disponibilizar o seu tempo para vir aqui, porque eu sei que você é bem ocupado, né? Viajando. É verdade que você tá com uma barraca numa caminhonete e agora virou nômade? Tá por aí? Daqui a pouco eu posso explicar como a gente chegou nisso, né? Eu quero saber. Vale a pena. Hoje eu tenho uma barraca, eu moro numa caminhonete e o meu objetivo agora é rodar todos os estados brasileiros. Meu Deus, que máximo. máximo. Que máximo. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero saber quem é Jonas Kaz. Bom, Jonas Kaz é filho de colono, com a minha mãe é do lar. E meu pai teve uma trajetória muito legal. Eu nasci numa cidade tão pequena que não tinha nem hospital. E nesse processo, eles escolheram minha profissão, me escolheram como farmacêutico. Eu entreguei o certificado para os meus pais. Eles escolheram a sua profissão. E meu pai colocou uma crença. Ele disse assim, faça farmácia, porque eu nunca vi um farmacêutico passar fome. Então, meu pai era da época das pessoas que tinham dispensa, do tempo da inflação, do tempo onde você tinha que guardar dinheiro para não passar fome. Do tempo onde o carro ainda era valorizado em dólar, porque se tu colocava um anúncio no jornal, o carro em reais, a inflação comia esse valor e acaba. Então eles escolheram minha profissão e eu me tornei farmacêutico. E você aceitou assim tranquilamente? Não bateu de frente em nenhum momento? Bater de frente como? Eu morava lá numa cidade de 9 mil habitantes. Você é do Rio Grande do Sul, é isso? Meu pai é gaúcho, de Missões, eu sou do Paraná. Do Paraná. Nasci em Missal, e por causa do hospital, mas sempre morei em Itaipulândia. Então, nesse interior, tem muita pouca ambição, tem muito pouco bons exemplos de riqueza, tem muito pouco bons exemplos de conquista. Então, muitas vezes é acúmulo de terra, no máximo um lote, no máximo uma casa. E esse foi o meu ensinamento. E tá tudo certo, porque era o que eu tinha. Sim. Só que, para buscar isso, chegou uma época que eu queria buscar o exemplo dos meus pais, que era trabalhar na igreja. Então eu vendi tudo, vendi meu carro, vendi minhas roupas, vendi tudo e fui pra África. Olha, e lá já foi lá atrás, então agora não foi a primeira vez? Não, a primeira vez foi faz uns 10 anos atrás. Nossa, tá, e o que aconteceu pra você querer ir pra África? Bom, Naquela na época era baseado nos exemplos dos meus pais. Eles trabalhavam muito na igreja. Então faltava comida em casa no domingo, mas tinha na igreja porque eles estavam lá servindo. Você queria ser missionário? Não. Não era a ideia? Não era a ideia, era só fazer um rolê na África como voluntariado, viver essa servidão. Vivência, né? Viver a servidão. Uhum.
E é muito forte porque lá teve meu maior pico de felicidade. Só que no meu menor nível de dinheiro. Então, qual que é a crença que instaurou? Dinheiro é igual a ausência de felicidade. Ou seja, para ter felicidade eu não posso ter dinheiro. Então eu teria... O meu maior pico de felicidade foi na ausência de dinheiro. Então eu não podia fazer dinheiro. Então eu voltei pro Brasil com essa crença. E eu praticamente virei um hippie pobre, vamos colocar assim. Só que daí eu ressignifiquei. Quanto mais dinheiro fizesse, mais pessoas eu ia ajudar. E daí eu comecei minha trajetória empreendedora. Graças a Deus. Porque... Mas como você ressignificou? De onde veio esse autoconhecimento naquela época e com essas crenças? Onde foi que deu o estralo, que virou a chave, que aquilo era uma crença? Eu acredito que o poder da autoanálise, né, das meditações, aonde você se silencia e você começa a entender quais são as bandeiras que tu tá levantando. Porque como que tu quer levantar uma bandeira de igualdade se tu não é um bom exemplo igualitário? Como que tu quer levantar uma bandeira de ajudar os pobres se tu não é um bom exemplo? E como que eu quero levantar uma bandeira de ajudar as outras pessoas se eu não quero fazer dinheiro para ajudá-las? Eu quero que o meu pai, minha mãe, as outras pessoas paguem pelo meu sonho. Então não fazia sentido. Então essa narrativa eu comecei a olhar e falei, não faz sentido. Então ao invés de ajudar, eu estava passando a ser ajudado, porque eu não queria fazer dinheiro. Então eu ia me tornar uma pessoa que precisaria todo mês de dinheiro dos meus pais para pegar o dinheiro deles para ajudar os pobres ou ajudar nas missões. Sim. Então isso é uma burrice. Então nessa autoanálise eu entendi que ou eu prosperava muito para transbordar para mim e para mais pessoas, ou simplesmente ia ser uma pessoa que precisaria de ajuda. Então eu coloquei essa frase. E eu acredito que essas frases âncoras, que você repete ela tantas vezes, elas te tornam um bom vendedor, te tornam uma boa pessoa a servir, te tornam uma boa pessoa na sociedade. Então quanto mais dinheiro eu fizer, mais pessoas eu vou ajudar. Então essa crença me potencializou a querer vender mais, me potencializou a querer empreender mais. E primeiro eu comecei empreendendo como um empregado mesmo na CLT. Então, isso gerou um grande... CLT. Quando eu voltei da África, eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Você foi... Bom, eu então fui te exercer ajudou. a profissão, fui exercer a única coisa que eu tinha dentro de casa. Então, eu queria prosperar, mas para prosperar eu não tinha dinheiro, eu precisava de um emprego. Então, eu olhei para o meu certificado e falei, não, vou prosperar aqui. E na indústria farmacêutica, tu não entra fácil. Não? Não. Por quê? Porque é um mercado altamente competitivo, altamente qualificado. É mesmo? É muito, muito. E não é qualquer pessoa que aceita lá dentro. Por mais que uma indústria tenha 5 mil colaboradores, por exemplo, aqui eu comecei trabalhando, eu apliquei para corrigir bula. Então tem alguém que escreve aquela bula e tem alguém que corrige a bula. Então imagina eu vou vir da África enlouquecido, sem parede, sem nada, de repente eu estava numa sala que não tinha vidro, não tinha vista, não tinha nada. E... Trancado na caixa. Trancado na caixa. E aí entra um grande ensinamento que é o quê? Qual é o preço que tu está disposto a pagar no curto prazo para viver o que tu quer no longo prazo? Essa foi forte, Vá. Viu, amiga? Verdade. Hashtag fica a dica. Porque é muito forte isso. Porque as pessoas, elas não focam na recorrência. As pessoas, elas não focam no longo prazo. Hoje em dia é um mercado bem imediatista. As pessoas são imediatistas, né? E tá tudo certo, Isso. porque é gostoso, né? Tu ter a recompensa no dia. Só que ao mesmo tempo, se tu tá no caminho certo e tu tá no modelo que se retroalimenta, isso vai dar certo. Por exemplo, esse podcast. Esse podcast, ele alimenta a imagem de vocês, ele alimenta a sociedade com conhecimento, ele alimenta tanto os produtos digitais que vocês têm. Então, ele é um produto que retroalimenta todo um ciclo empresarial da vida de vocês. E vocês ainda têm o tempo de 1 hora do convidado aqui para você aumentar o networking de vocês. Sim. Então, esse podcast é uma coisa que, com certeza, retroalimenta e dá certo. Só que agora, vão permanecer por 1, 2, 3 anos repetindo isso até chegar no nível que você realmente gostaria? Ou você já quer estourar? Ou você já quer, entendeu? Porque não tem como dar errado um podcast hoje. Não tem, né? Mas você acredita que não tem como dar errado mesmo o podcast hoje virando uma modinha, que tá todo mundo querendo um podcast, né?
Todo mundo tá fazendo um podcast. Às vezes não de uma forma tão profissional, enfim. Mas você acredita que mesmo com tanta demanda ainda dá para qualquer um dar certo? Com certeza. Porque tu tá falando baseado numa bolha que tu vive. Então, suas amigas têm um podcast, 10 pessoas ao teu redor têm um podcast. Só que 90% das empresas que te patrocinam não tem um podcast. Não, é. E precisam, né? 90% da Avenida de Balneário Camboriú não tem um podcast. Não. Talvez 100% das imobiliárias de Balneário Camboriú não tem um podcast. Não, verdade. Principalmente com uma loira e uma morena, né? E que as duas se chamam Vanessa. Não, isso é raro. É raríssimo. Raríssimo. Né? Então já fica aqui a dica pra você, né, Vá, que quer, vai lá. Vai que é boa de venda. Né? Vamos lá, ó. A gente tá se vendendo aqui. Por favor. Calma, se vender também não. Calma, com todo respeito, tá, gente? Tá, e aí, quando você veio pra cá e foi pra essa indústria da farmácia? Certo. Em que momento você percebeu que você podia mais e que você podia dar mentoria para as pessoas? É muito interessante isso. Porque Ou você primeiro deu uma mentoria e depois entendeu que podia ajudar as pessoas com isso? Então, eu comecei na indústria farmacêutica olhando para isso. Então, sempre eu tô num passo olhando para o próximo. Então, eu estava na indústria farmacêutica, eu estava criando habilidades para sair da indústria farmacêutica. Então, eu dava o meu melhor para subir na carreira, para crescer. Só que, ao mesmo tempo, eu criava novas habilidades, porque se eu fosse sair da indústria, onde eu iria? Então, eu comecei dando palestra lá dentro. A primeira oportunidade que eu tive de dar de palestra lá, eu paguei R$800 para um designer. Eu ganhava R$1.200. Eu peguei R$800 e paguei para um designer fazer meus slides. Para ser os melhores slides que a indústria já tinha visto. Então, no lugar de dar uma palestra para 100 pessoas, eles me convidaram para dar uma palestra para 5.000 pessoas. Nossa, e dentro da sua área ali da farmácia. Dentro né? sobre 5S. Gente, quem conhece 5S sabe, a pior desgraça que tem na vida falar sobre esse assunto. É muito chato. É muito... Fala aí um pouquinho pra gente. São os níveis de qualidade, então não vale a pena. É organização, ordem. Não, vamos mudar de assunto. Muito longo. Mas o que eu quero dizer com isso? Você tem a oportunidade, mesmo como CLT, de criar suas habilidades que vão te deixar melhor no futuro. Então lá eu me tornei um ótimo palestrante. Lá eu me tornei um ótimo comunicador. Então começou a ir pessoas para a indústria e quem que era o orador da indústria? Eu. Isso me abriu portas para ter um programa de rádio lá. Então recompensava isso fora do meu horário, eu ganhava um salário a mais no programa de rádio. Então eu fui construindo as habilidades que quando eu virei para o digital foi um canhão. Só que ao mesmo tempo eu tinha um sonho de viajar o mundo lá com a indústria farmacêutica. E para quem não sabe, tem um cargo que se chama auditor internacional, que você é pago para viajar. Nossa. E aí você chegou lá. Eu descobri esse cargo. Eu fazia toda sexta-feira, eles faziam um happy hour, tipo comidinhas, mas sem bebidas. E eles falavam inglês na sala. Toda sexta-feira eu levava uma cuca lá. E ficava lá. E ficava falando inglês, falando que eu sabia inglês. Mostrando. Então não basta só colocar o ovo, tem que cacarejar. Então você tem que anunciar e falar suas habilidades e mostrar que tu é foda. Não basta só ser foda, tem que mostrar que é foda. O digital é muito certo isso, é muito forte isso. E muitas pessoas têm vergonha de fazer isso. E eu falo, excesso de humildade atrapalha. Te trava. E muitas vezes esse excesso de humildade do tipo, eu não vou vender, eu não vou fazer tal coisa. Eu vi esse vídeo hoje no teu Instagram, falando sobre isso. Sobre excesso de humildade? Achei interessante. Bateu aí? Bateu. Aí a gente fala, tomou a cajadada? Muito. Excesso de humildade é uma coisa que... Nós temos uma cultura brasileira colonizada por portugueses e é uma cultura de troca. Então, é normal querer fazer uma troca. É normal, quem nem eu, nasci em cidade pequena, ter que agradar todo mundo. Entendeu? Porque aquele ciclo social, ele volta. Então, depois tu vê uma outra pessoa na igreja, depois vê no futebol, aí tu nunca pode ter uma treta lá. E esse excesso de humildade, ele te torna muitas vezes passivo. Então, tu não pode competir para ganhar o campeonato, tu não pode ter uma entrada muito forte no futebol, porque tu tá aqui só para brincar. E tu começa a criar um perfil passivo. E logo ter ambição começa a ser pecado. Porque a gente nasce com essa crença, né? Bem forte, né? Da religião, né? Exato. Que foi com amor também, mas veio, né? Mas deu, né?
É pecado, não vai não, que é pecado. Não vai que é pecado. Tá, e aí você chegou a dar mentoria ou foi palestras, então? Não, eu só dei palestras e eu entendi que na indústria farmacêutica eu trabalhei em 15 países. Então eu comecei com... Você chegou aí viajar. Viajar. Tá, vai, conta aí que eu fui quero saber. conquistando. Não, foi Você muito falou legal. um pouquinho já na mentoria que eu fiz com você, mas não com tantos detalhes. Mas foi muito legal, por quê? Porque eu só podia trocar... Isso é muito... Para quem é CLT ou para quem é empresário, consegue entender. A gente cria processos na empresa e muitas vezes a gente bloqueia o crescimento do colaborador. Porque o colaborador tem que seguir o processo. Então ele não cresce pelo resultado. Ele cresce meio que pelo processo. Esse é o caminho para tu crescer. Só que muitas vezes tu tem um colaborador que ele é AA+, ele é muito foda. E se tu não deixar ele livre para ele empreender dentro da empresa, ele vai empreender fora. E eu era essa pessoa fora da curva e hiperativo, consequentemente. E automaticamente, com 1 ano e meio, eu podia sair de corrigir bula para ir para corrigir embalagem. Essa era a regra da indústria. Só que eu descobri lá dentro da indústria um movimento que eu infringi as regras, apliquei para um outro cargo e, conclusão, com 1 ano e meio eu já estava na Índia. Nossa. Entendeu? Então, meu próximo cargo era corrigir embalagem. Sim. E eu já estava como executivo na Índia. Você mostrou que o impossível se torna possível, né? Baseado, Que tudo pode acontecer. baseado nos pilares de aparecer que é foda, não só ser foda. Montar sua própria mesa. Porque muitas vezes as pessoas não te convidam para sentar na Eu mesa amo dela. essa sua frase. Amo. Fala, vai, fala. Eu não vou falar. Nossa, tô na frente do Jonas Kais. Fala essa frase que eu amo. Porque muitas vezes as pessoas não te convidam para sentar na mesa delas. Então monte a sua e convide-as para sentar na sua mesa. Ai, que tudo. Essa frase é demais. A gente tem que montar a nossa mesa. Nós temos. E é verdade, todo mundo. Esse podcast é a sua mesa. É. Eu saí, eu me movimentei, eu tô aqui por causa que a mesa de vocês está posta. Então, se você quer empreender, mesmo sendo CLT ou empresário, você tem que criar maneiras das pessoas sentarem na sua mesa. Ou por podcast, ou por churrasco, ou por lives, ou por qualquer... Networking. Na indústria farmacêutica, o que eu fazia? Eu tinha um confra de vinho. Então eu entrei em contato com uma vinícola que tinha lá, Olha que uma legal. lojinha que vendia vinho, não era uma vinícola. E eu comecei assim, vamos, quarta-feira a gente se reúne para tomar vinho. Só que ninguém se reunia, era só eu. E daí um dia, um diretor falou, eu vou. Aí eu cheguei nos outros diretores e falei assim, fulano de tal tá indo, você não vai? Vocês têm que ir pra recebê-lo. Aí os caras, tipo, como assim fulano de tal vai? E eu era analista júnior. Eu tava com os diretores, CEOs da empresa, por causa que a mesa era minha. E daí no outro dia eu postava foto, a indústria inteira ficava louca. Tipo, como que o Jonas tá com esses caras? Da onde que do nada o Jonas tá sentado na mesa dos diretores? Porque você acreditou em você, né? O tempo inteiro. E eu montando minha mesa. Eu não esperava, nunca esperei na minha vida ser convidado pra nada. Porque talvez nem seria, né? Porque na fila do pão, muitas vezes você é o último. É. E por que você tem que seguir as regras? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é: tudo que foi escrito pelo homem pode ser reescrito por você. Isso eu li no seu Instagram também. Porque não faz sentido tu seguir regras. Ué. Tu tem que seguir a ética, o bom senso e o movimento. Sim. Só que as regras, tu tem noção que alguém um dia falou pra tu sentar na cadeira e tu tá sentado numa cadeira porque um dia alguém disse que a bunda tem que ficar sentada na cadeira? É verdade, né? E toda regra tem que ter uma exceção, né? Então que a gente seja essa exceção. Quebra as regras. Eu falo muito da ovelha negra, né? Eu gosto muito da ovelha negra porque ela vem pra quebrar as regras mesmo. E eu sempre falo, ela carrega a cura dela, dos antepassados, porque ela quebra essas regras, mostrando que tá tudo certo, que pode fazer o que quiser e tomar o caminho que quiser. E é a que mais sofre no começo, É né? a que mais só. Eu sei porque eu sou humana. Por que a ovelha negra sofre tanto? Porque a família, por amor, convida a ovelha negra a ficar no quentinho. Isso. Pra pertencer, né? Pra pertencer, pra não sair. Então, quando você fala assim, eu saio, a família fala assim, você não pertence mais. Aí E exclui. Aí a ovelha negra fica com medo. Ela fica pensando que não pertence, ela fica pensando que não vai mais existir. E por isso que às vezes ela trava pra ir pra vida, né? Porque ela tem essa lealdade ainda com eles. Exato. Daí ela volta. Aí ela volta. Tá E vendo? ela derrete dinheiro pra voltar. Ela acaba Ela com se relacionamento. sabota o tempo inteiro. ela Deus. tem tudo pra Eu sou uma ovelha prosperar negra? e não dá, ela volta o tempo inteiro. Então, Eu olha. adoro isso.
A nossa ovelha negra loira. Negra loura. E aí você decidiu que você viu que podia ajudar outras pessoas com isso. Exato. Aí foi um movimento que eu comecei a criar uma renda passiva, né? Uma renda passiva não, uma renda extra, com mentorias. Então, meu objetivo primeiro era sair da indústria farmacêutica. Tá, mas volta lá um pouquinho. Você fez a sua mesa. Quando você viu que estavam todos lá, e por você ter contado historinha, né, um pro outro, e você falar, cara, eu sou foda, juntei todo mundo aqui. Como é que você se sentiu quando olhou a mesa cheia? Como que eu me senti? O meu aumento tá bem próximo. Ficou criando já. Exato, porque se você tá com acesso com o diretor de RH, você tá acesso com o diretor do seu departamento, primeiro que você não vai ser demitido. Segundo, que o diretor de RH vai te aprovar seu aumento. Agora é uma questão de tempo e você não errar para você cada vez subir mais rápido. E daí as pessoas do lado te julgam porque falam assim, você é o baba-ovo, você é não sei o quê. Mano, eu quero ser o que quiser, mas me dê o meu aumento quanto antes. Entendeu? E sem infringir regras, sem fugir do bom senso. Isso para mim é empreender dentro da própria empresa. Isso é muito importante porque quem limita o salário é o colaborador. Quem limita o salário é o colaborador, não o patrão. Se o colaborador entender as regras, entender os custos e entender o faturamento, ajudar a diminuir os custos e aumentar o faturamento da empresa, tem uma hora que ele vai ter que chegar, ele vai ter que ter um ato de coragem e dizer assim, olha, eu estou gerando esse resultado como empresário lá dentro e fala assim, eu estou gerando esse resultado, chegou a hora de eu ser reconhecido por isso. Aí você tem que ter coragem, aí é um ato de coragem. E a vida é feita de coragem. Então é muito risco e pouco ego. Eu acho que tá assim, hoje tá bem especial. Coragem, né, Vá? Coragem, que a gente tava falando disso antes. Que eu falei pra Vavá, eu preciso de coragem. Coragem. Nada é por acaso. Nada é por acaso, o Jonas tá aqui na sua frente. Nada. Viu? É que foi bem pra ela. Ai, que delícia. Mas Foi bem pra ela. A coragem, ela vem... Pra mim também, né? A coragem, ela vem de um pensamento de tu entender qual que é o pior cenário. Então, por exemplo, qual que é o pior cenário se tu ficar sem dinheiro hoje? 0. Tá, eu fico sem dinheiro hoje, o pior cenário é eu tô devendo. Amanhã não tenho como me alimentar, talvez. Sim. Mas eu tenho um network, alguma coisinha vai sobrar. Mas o que tu vai fazer amanhã? Tu vai acordar para vender. Então, o pior cenário é tu acordar para vender amanhã. Entendeu? Mas, assim, não vamos entrar agora na questão ali, tipo, de cocriação, de frequência, que eu não estou falando de mim, tá? Mas eu vejo que há muita dificuldade das pessoas também venderem. Você acha que ainda é por causa de uma crença? Delas não acreditarem nelas? Acharem... Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, já tem muito, né? Não vai dar, a pessoa nem vai olhar para mim, tem que ter dinheiro para vender também, para investir em mim, enfim. Eu vejo muitas reclamações nesse sentido. Você acredita que é por causa de uma crença? Eu tenho certeza que é por causa de uma crença. Que aí acaba a pessoa entrando naquela energia, naquela frequência? Geralmente uma pessoa que não consegue vender muito, ela não sabe por que ela quer vender, qual que é a recompensa que ela vai se dar com aquilo. Então, se ela, às vezes, uma coisa que acontece muito com os homens, entendeu? Então, eu dou muita mentoria para homem. Ok. Pode falar, Jonas. Rapaz, o ponto falou aqui, acabou o mundo aqui. Acabou, né? A voz dele de locutor, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar à linha de raciocínio. Tá bom. Então, geralmente as pessoas não conseguem vender porque elas não sabem como se recompensar com isso. Então, por exemplo, o homem, a mulher também acontece, mas o homem geralmente ele trava num processo de expansão. Por quê? Porque quando ele começa a ganhar dinheiro, ele primeiro começa a só comprar coisas para o relacionamento, para a família. Aí depois ele começa a comprar para a empresa e ele esquece de se dar carinho. Então ele começa daqui a pouco a ter um pico vazio. Então ele esquece de comprar a moto que ele quer, ele esquece de comprar o carro que ele quer. E muitas vezes as mulheres pensam que ele tá fazendo. Só que não, o carro que ele comprou é aquela SUV que cabe a cadeirinha do filho. Tu entendeu? A moto que ele comprou, ele desistiu de comprar porque ele queria fazer uma reforma. Então ele acaba perdendo um pouco essa virilidade, essa expansão masculina, o ato de estar no masculino. E a mulher também acontece a mesma coisa. Porque ela às vezes se torna muito mãe,
Só que a mulher, ela consegue com mais maestria, por quê? Porque a mulher, ela pensa mais na família. E ela consegue fazer uma venda e fazer dinheiro pelo filho, pela família que ela quer construir. O homem, às vezes, não tanto. Porque o homem tem um processo mais egoístico nisso. Ele tem um processo mais de virilidade. E um homem, se não tá na energia masculina viril dele, ele vira um homem feminino, aí ele, eu sempre ele é falo jogado isso. para qualquer canto. E é o que mais tem, pelo menos é o que eu mais vejo. Homens com a energia muito mais feminina e buscando a mãe na parceira Tem muitos, né? do que masculina. Mas a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, tá bem? A voz dele é demais, né? Nossa. Voltamos. Acho que tu tinha que vir aqui apresentar um podcast. Também acho. Com certeza. Olha a voz dele. Bom, vamos lá. Vamos para a parte de mentoria que eu quero saber tudo, Jonas Cas, porque o assunto aqui tá quente, né? Tá. Vamos lá. Bem quente, né, Vá? Tá, e aí você foi para a empresa, né? Você trabalhou ali na parte da enfermagem? Não, Farmácia. de farmácia. Da farmácia. E aí depois, quando você percebeu que você podia dar mentoria e ajudar as outras pessoas? Foi muito, vamos colocar assim, foi praticamente um movimento de Deus. Porque eu queria ajudar as pessoas e aquela frase que eu tinha falado de quanto mais dinheiro fizer, mais pessoas eu vou ajudar, ela não vinha à tona. Por quê? Porque eu era assalariado e não conseguia ajudar muitas pessoas com o que eu ganhava. Então eu decidi literalmente, eu subi para cabecear, foi um jogo de futebol, eu subi para cabecear a bola e quando eu cabeceei, eu torci o pé no pé do meu patrão. E foi o último lance do jogo, encerrou e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, meu pé inchou, eu fiquei 15 dias de atestado, trabalhando de casa, no home office, e eu não consegui mais olhar pro computador. Então, eu literalmente tive um burnout, que é o quê? Que é um movimento onde você não consegue fazer mais o dia a dia aquilo que você ama. Então, eu amo mexer no computador, eu amo fazer o que eu estava fazendo, só que meu propósito me chamava para outra coisa. E quando a gente não toma as decisões nos momentos certos, a gente começa a adoecer. E literalmente, naquele momento, eu adoeci. Então, você que está assistindo aí, se em algum momento você está sentindo sem energia, está adoecendo, está indo para algum movimento, quer dizer que você está literalmente sabendo que você tem um caminho para ir, só que você não está honrando essas informações, você não está honrando esse chamado. E foi isso que aconteceu. Então, eu liguei pro meu patrão, pedi demissão, eu tinha 40 mil reais guardado, e eu falei assim, ó, esses 40 mil tem que aguentar até eu dar certo no digital. Você já sabia que queria ir pro digital aí? Não sabia que queria ir pro digital, mas até eu dar certo. Entendi. Porque é muito legal, e eu falo isso com clareza, porque do lado de fora você fica julgando quem tá trabalhando, quem tá empreendendo ou quem tá famoso. Sim. Aí você fala assim, como uma pessoa assim, com esses cabelos, com essa cara, falando esse português, não sei o que, tá dando certo e eu não. E eu falei, eu não posso ser tão ruim assim, porque eu não vou dar certo. Eu não queria dar, muito certo. Eu só queria sobreviver, não ser mais CLT e ajudar as pessoas. Então, eu comecei dando palestras. Comecei palestrando, ensinando as pessoas a palestrar no mundo físico. Então, inclusive, vim para Balneário, para Brusque, dei curso de palestra aqui. É mesmo? Uhum. Você chegou a dar curso de palestra? Comecei porque era a única coisa que eu sabia fazer. Jura? Porque era a única habilidade que eu tinha desenvolvido com clareza na indústria farmacêutica.
Então eu passei 4 meses. Eu pedi demissão em agosto de 2019 e passei 4 meses tentando no mundo físico. E deu super certo. Eu comecei a sobreviver. Então não comecei mais a passar fome disso. Só que quando eu estava viajando, eu estava no Uruguai, viajando com meus pais, meu pai disse assim, vamos voltar, porque você tem um workshop lá em Brusque. Eu olhei assim e falei, nossa, eu tô criando uma empresa que quando chega final do ano, eu tenho que voltar da viagem, porque eu tô amarrado no projeto. Falei, não, eu não quero começar a construir uma empresa do zero, onde eu não tenho a liberdade geográfica. Sim. Então eu olhei pro digital e falei, a liberdade geográfica tá no digital. Então eu comecei a ensinar as pessoas a palestrar 100% online dia 1º de janeiro de 2020. Então eu comecei a ensinar elas a palestrar, a fazer slide, a se comunicar. E daí meus amigos começaram a olhar pra mim e falaram assim, mano, como que você faz tanto dinheiro? Como que você vende tão bem? Me ensina. Aí eu tava ganhando, por exemplo, uns 20 mil por mês. Aí os meninos estavam ganhando 5. Aí eu ensinei eles a ganhar 15. Eu falei, opa, tem um método aí. Tem alguma coisa que eu sei que eles não sabem. Então eu comecei a ensinar meus amigos e eu comecei a ser chamado por outras pessoas a ensinar isso. E foi aí que surgiu o Jonas, mentor dos mentores. Então eu comecei a ensinar os meus amigos a montar seu processo de mentoria, entregando o conhecimento que eles possuem de qualquer área. Então produtividade, palestra, comunicação, autodesenvolvimento pessoal. E eu comecei a ensinar eles um método de como eu fazia ganhar 20 mil. Só que como eu comecei a ensinar eles ensinar como eu fazia 20 mil, eu comecei a fazer 100 mil por ensinar isso. Nossa. Aí eu falei, opa, isso é mais próspero ainda e dá mais resultado. E daí eu comecei a desenvolver método 1, 2, 3, comecei a plugar produtos, e daí eu comecei a vender produtos de entrada de R$1.000, de R$5.000, depois produtos de R$20.000, de R$50.000, e daí eu fui desenvolvendo e de uma maneira extremamente leve, de uma maneira com liberdade geográfica, financeira, e eu comecei a ter muito case de sucesso. Pessoas prosperando e fazendo daí R$100.000 por mês. Nossa, que massa. Aí o jogo começou a virar. E ver esse resultado nos outros, né? Através de um método seu, deve ser fantástico, né? É quase inimaginável, né? Porque como que você para pensar que você é capaz de ensinar uma pessoa vindo de uma sociedade onde ela coloca você como incapaz de tudo? Vindo de uma sociedade... Hoje, inclusive, eu recebi no meu Instagram de um professor de universidade. Ele mandou assim, gostaria de saber seu currículo. Tipo, bem arrogante, assim, sabe? E eu sei que ele tá no corpo de dor dele e ele tá no movimento aonde... Ele tá num jogo aonde currículo importa. Só que no mundo empresarial, o currículo não importa, a execução importa. É muito risco e pouco ego. Esse é o jogo empresarial. É um movimento onde você executa com análises, com dados, e você escala. E no digital isso gera escala. Então, quanto que gera escala? Gera muito. Então, eu comecei em janeiro de 2020 e eu comecei a ir para eventos, aprender. Então, eu aprendia, já executava. Até que um dia, uma amiga minha ganhou um ingresso para assistir uma palestra no estádio de futebol, estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Vai chegar onde eu quero. Tá chegando. E ela falou assim, eu não tenho carro, vamos? Eu falei, vamos, eu tenho carro. Era pandemia, então você só podia ir de carro. Você não podia sair do carro. Sim. Era um drive-in dentro do Allianz Parque, que é o estádio mais moderno do Brasil. E lá estavam Paulo Vieira, Joel J, Pablo Marçal. E de repente eles, você tem que querer estar aqui. Você tem que querer estar aqui no palco conosco. E eu tipo, que louco, né? Tipo, eu não tenho nem 10 mil seguidores. Quem sou eu na fila do pão? O último. Aí minha amiga pegou o celular e falou assim, meninas, rainhas, um dia nós vamos alugar esse estádio, não sei o que. Eu falei, tá aí, gostei. Aí eu peguei meu carro, eu tinha um Honda Civic 2010, minha calça de moletom e minha camiseta da girafa. Cheguei na diretora do Allianz Parque e falei assim, quanto que custa pra alugar isso? Ela falou, custa R$350.000. Eu falei, pode emitir o boleto. Reserva aí. Reserva aí. Só que eu era microempreendedor individual. Eu tinha 2 estagiários. Eu pedi para emitir o boleto no meu CNPJ. E ela perguntou assim, qual data que você quer? Eu falei, qual data você tem? E daí ela me passou as datas, eu escolhi a última. Só que a última era 35 dias. Então, nesses 35 dias, eu tinha que lotar um estádio, que era o estádio do Palmeiras. Em 35 dias. Fazer o evento, pagar um boleto de R$350.000 e
Aconteceu. A gente alugou o estádio do Palmeiras, Elaine Orives estava lá, Tadashi estava lá, Bruno Galhaço estava lá. Como é que você chegou nessas pessoas? Foi muito legal, eu vou contar essa história. Só que, antes de contar essa história, eu quero finalizar. Vai. Por que eu aluguei o estádio? Pois é. Todo mundo fala, eu poderia falar algo extremamente motivacional aqui. Com propósito, não sei o quê. Gente, tem uma coisa que a gente tem que entender, é acolher a nossa vaidade e ser honesto com a nossa vaidade. Eu aluguei o estádio porque eu queria palestrar no estádio. Eu não tinha propósito algum, eu só tinha vaidade. O propósito veio depois. Porque primeiro vem o processo, com o processo você desperta o propósito. Então, eu palestrando no estádio, ninguém me convidar, então eu montei a minha mesa, eu aluguei meu próprio estádio para eu poder palestrar, caso contrário, não ia poder palestrar. Eu não tinha 10 mil seguidores. Então, lembre-se da frase, se ninguém te convidar para sentar na mesa, monte a sua. Jamais esquecerei. Vídeos para sentar na sua. Amo essa frase. E a Elaine foi muito legal, porque eu conhecia a Tati de ano. E a Tati falou assim, convida a Elaine vende bem e vai trazer público. E eu entrei no Instagram da Elaine e falei, quem que é Elaine Orives? Entrei aquele Instagram dela, é todo purpurinado, física quântica, roxo, não sei o que. Eu falei, bem louca essa aqui. Aí eu mandei uma mensagem, ela falou, vou. E eu convidei ela porque a Tati mandou. Mas ela nem conhecia você. Não, e nem ela. E ela conhecia a Tati? Mas a Tati vai... Lembra do diretor? Um diretor vai, o outro vai também. A Tati iria, ela também decidiu ir. E tava na pandemia, ninguém tava tendo palco pra palestrar. Tá. E a frase era, que dia que você vai palestrar no estádio de futebol? Nossa, que massa. Todo mundo se mobilizava, porque, é o estádio... Eu sou corintiano, gente, mas é o estádio mais moderno do Brasil, o estádio do Palmeiras. Uhum. E era meu, 24 horas, aquele estádio era meu, aquele movimento era meu. E, enfim, foi lindo. A Elaine chegou, subiu no palco e, de repente, começou... Todo mundo parou, fez um movimento e buzinasse e todo mundo gritando. Eu falei, caralho, mano, a Xuxa é famosa. Porque ela tava toda de branco, vestida igual a Xuxa, mano, igual a Xuxa. Meu Deus. E minha prima na Charlie de Brusque chorando e não sei o que. Eu falei, prima, fiasqueira, tá chorando. Porque pra minha amiga aqui, que eu convidei minha amiga aqui. E foi vamos falar assim, foi um salto quântico de empreendedorismo. Eu não tenho medo. Não tenho medo porque eu sempre olho para o pior cenário. E qual que era o pior cenário para alugar um estádio de futebol? Era 350 mil reais, beleza, mas nos meus cálculos era dar um prejuízo de 150 mil reais. E se desse um prejuízo de 150 mil reais, era 150 mil reais que eu tinha medo para fazer algo histórico, alugar um estádio. Então, você está deixando de realizar um sonho por 150 mil reais. Aí se tu repartir por meses, num ano dá 10 mil por ano quase, é muito pouco para tu não arriscar isso. E eu acho muito legal o Balneário, porque para mim Balneário é uma ilha de realização de sonhos, onde os caras decidem construir um prédio maior que o outro, um prédio da Lamborghini, um prédio disso, um prédio daquilo, e eles simplesmente fazem um movimento, porque o como não importa. Agora a gente tem areias novas aqui, porque o como não importa. Exato. E cada vez vai ficar melhor, porque tudo que é bom vem até mim e depois melhora. Tá, mas nos conta, teve prejuízo ou não? O estádio do Palmeiras não teve prejuízo, inclusive a portaria a gente doou pra África. Jura? Uhum. Que máximo! Ai, que tudo! E no ano seguinte, essa foi muito forte. O estádio foi em setembro. Em novembro eu tive um desejo de arrecadar R$1 milhão pra doar pra África. Eu lembro isso que você falou na mentoria. E daí eu fiz uma live com uma consteladora, Linda Guedes. Um beijo, Linda. Eu conheço ela. E ela adotou 14 pessoas. Ela já tá com 14? Ela tem mais que 14. Ela tem mais que 14, mas no papel tem 14 hoje. Olha, que legal. E daí na live eu comecei a chorar. Eu falei, Linda, eu tenho um sonho de doar R$1 milhão, só que eu não sei como. E vamos fazer esse movimento. E eu fiquei de novembro a fevereiro guardando isso dentro de mim. Em fevereiro eu assumi, verbalizei. E daí eu fiz uma promessa para Aparecida que se a gente arrecadasse, eu ia caminhando de São Paulo para Aparecida em agradecimento. E conclusão, a gente criou o Arrasta Pra Cima Solidário, que é tipo Criança Esperança do digital, onde a gente arrecadou R$1 milhão. R$500 mil foi para a África e R$500 mil foi para o Brasil, porque a gente quis fazer esse movimento de equiparação. Então foram mais de 40 casas construídas para mulheres
que se prostituem em troca de comida no terceiro país mais pobre do mundo, dentro de um campo de refugiados. Então, Nossa. Meu Deus. E você foi pra lá esse ano, né? a gente foi pra lá fazer as entregas. E das quem casas. diria que você estaria aqui na minha frente, Nossa. né? Eu fazia mentoria com você, você falava que tinha já o projeto de ir pra África, você já tinha a data marcada, e eu ficava pensando, né? Porque eu tenho esse desejo muito forte de ir pra África. E eu ficava admirando, e hoje ele tá aqui, ó, no Aqui, nosso na podcast. Você montou sua mesa? Eu montei minha verdade. mesa, verdade. É assim que funciona. Não tinha pensado nisso, eu montei minha mesa. É muito fácil quando você tem uma mesa. Você tem que ter uma mesa. Se você quiser falar assim, Jonas, o que eu faço hoje? Monte sua mesa. Monte seu canal no Instagram, monte seu canal no YouTube. Faça uma live, convide as pessoas para fazer uma live contigo. Faça eventos. O primeiro evento, só para trazer um parênteses, o meu primeiro evento em Alphaville, eu pensei que não ia dar ninguém. Então eu paguei para todo mundo. Era gratuito. E deu 45 pessoas. Naquele mês, foi o mês que eu tripliquei meu faturamento. Por quê? Porque quando tu faz um evento, ele te dá autoridade e ele quebra a objeção da sociedade de que tu é foda. Porque daí tu é foda mesmo. Entendeu? Então tu tem que ser o dono da mesa em alguns momentos da vida. Esses momentos da vida, quando tu é o dono da mesa, tu recebe a recompensa por isso. Só que ser o dono da mesa dá ressaca emocional. Porque é muita pressão. E tá tudo certo você ter ressaca emocional e depois você entrar nessa ressaca emocional e você acalmar, entrar em ressaca emocional e acalmar. Só que você tem que só acalmar e descansar, não desistir. Então, quando o impacto é muito forte... Então, por exemplo, quando eu aluguei um estádio de futebol, o impacto foi muito forte no meu emocional. Com 9 meses, praticamente, eu saí de CLT e tinha um boleto de 350 mil para pagar. Então, eu estava quase correndo risco de quebrar. Então, o impacto emocional foi muito forte. Depois, eu passei um mês quase na casa dos meus pais, numa posição totalmente de criança. Uma posição de, tipo, nossa, eu fui adulto por muitos meses aqui, quebrando barreiras, crenças, sendo uma ovelha negra. E agora eu só quero passar um mês na casa dos meus pais sendo filho, recebendo alimento, tomando banho, tendo a roupa passada. E Carinho. tá tudo certo mesmo sendo adulto, de vez em quando você ser criança. Por quê? Porque as pessoas elas entram numa selvageria, às vezes a gente pensa que a gente não pode ser criança, que o homem não pode ter o feminino, que o homem só tem que ser o hétero top, e que a mulher também não pode ter a masculina, a mulher sempre tem que ser a servidora. E esse movimento de equilíbrio, de vez em quando a mulher ir para o masculino, ou de vez em quando a mulher acessar o extremo feminino, ser vulnerável, inclusive a mulher acessar a sua criança, faz parte. Porque todos esses movimentos habitam dentro da gente. Sim, e é maravilhoso, né? É lindo. Isso é fantástico. E todo mundo tinha que passar por esse processo, né? De vez em quando. Nesse seu caminho todo, você teve pessoas que duvidaram de você, falaram mal, criticaram? E como é que você teve que lidar com isso? Eu acho que a maior crença para tu se tornar um mentor é a crença do quem tu é, o que tu sabe para ensinar. Então as pessoas, para tu se tornar um mentor, tu tem que tomar uma decisão de ser. Existem 3 públicos praticamente. As pessoas que sabem menos que você, que elas vão contratar você para adquirir o conhecimento que você sabe. As pessoas que sabem o que tu sabe, só que elas querem você porque elas não se garantem ainda. E as pessoas que sabem mais do que você, só que elas só querem te contratar para se oxigenar. Então, por exemplo, eu tenho CEOs de empresa que eu dou mentoria. E eu nunca fui CEO de uma empresa. Hoje eu sou dono da minha própria empresa, mas eu nunca fui CEO de uma empresa. Sim. Só que eles me contratam porque eles querem saber o que eu não sei no que eu sei. Eu não tenho que saber mais do que ele, eu só tenho que saber uma vertente e dar aceleração para ele. Então a primeira crença é a crença da autoimagem, né? A crença da autoimagem do entender que você é capaz, que você tem esse conhecimento e se uma pessoa habilita você a ser o mentor dela, você só tem que aceitar. Você não tem que julgar do tipo, o que eu vou ensinar ela? Porra, se você tá me contratando para eu ser o seu mentor, é você que tem que decidir que eu sou seu mentor. Então eu só me coloco a serviço e daí o negócio flui. E outra coisa que é muito importante, crença de dinheiro. Quanto cobrar? 5 mil, 50 mil, 100 mil. Tu nunca pode mensurar o preço da tua mentoria baseado no teu bolso. Porque existem 3 perfis de públicos. O público que aluga o apartamento, o público que compra o apartamento e o público que constrói o prédio. E tu tem que ter produto para os 3 públicos.
E um desses 3 públicos é o teu bolso. E os outros 2 não é o teu bolso. Então, crie produtos para isso. E a principal crença que você tem que romper e que eu rompi é a crença da família. Quando eu pedi demissão da indústria farmacêutica, minha mãe disse, nossa, agora eu pensei que você ia quietar. Tava só começando. Minha irmã disse, nossa, agora eu pensei que tu ia casar. Eu nem namorando tava. Mas é o emprego que decidia que eu ia casar. Que tu ia casar. Para seguir os padrões da sociedade, Exato, porque minha irmã é concursada, minha outra irmã é dentista, então existe um padrão lá em casa. E tá tudo certo. Então eu saí, fui pro empreendedorismo e é complicado. Porque tu tem que olhar pra tua família com amor e carinho, eles só querem te proteger. E essa proteção, às vezes você olha como uma castração, não como uma proteção. E é só uma proteção. E eu não quero viver numa proteção, numa bolha da minha família. Eu quero honrar meu pai, minha mãe, mas eu não preciso obedecer eles. Não precisa concordar, né? Não preciso concordar. E nesse movimento, tanto que eu aluguei um estádio de futebol, não foi ninguém da minha família no evento. Engraçado que é sempre assim, né? E só é o que é. A gente faz umas coisas assim, achando que é a família que vai estar lá. Que vai estar lá apoiando. Não é, gente. Mas se tu quer que a tua família esteja, compre a passagem, E manda. obrigue eles a irem, entendeu? Mostre verdadeiramente. Eu entendi que eu não estava mostrando verdadeiramente. Eu entendi que meus pais não estavam no estádio porque depois eu descobri. Minha mãe falou assim, eu não queria incomodar. Excesso de humildade também atrapalha. Verdade. Uma coisa que eu gosto muito é tu ser autêntico. Então, eu cheguei aqui e vocês falaram assim, você quer um café? Eu falei, eu quero. Por quê? Tem gente que fala assim, não precisa. Daí você oferece a segunda vez, né? Um padrão do brasileiro. Não, mas pega só experimenta. Quando eu morei nos Estados Unidos, eles falavam, você quer uma água? Não, obrigado. E eles não ofereciam mais. Tu passava sede. Então tu tinha que dizer na primeira vez, sim, eu quero. E é assim que funciona o universo. Tu quer vender? Sim, eu quero. Então já vende de primeira. Tu quer prosperar? Sim, eu quero. Então já prospera. Tem intencionalidade, intenção mais habilidade. Então as crenças que eu tive que vencer foram primeiro as crenças de não ser vítima do meu sucesso e não ser vítima do meu fracasso. Porque o meu sucesso, eu construo ele até onde eu quero. Então não é a todo preço e não é a qualquer custo. Então, primeiro eu morei em Alphaville, agora eu moro numa barraca. Exatamente isso, você que está escutando. Eu comprei uma caminhoneta sensacional, a Ford Ranger 4x4, sensacional. Eu tenho uma barraca no teto e eu quero conhecer todos os estados brasileiros. A sociedade encara isso como? Rebeldia. Louco. E no marketing isso é como? Ousado. Só que se for ousado demais, eu não vendo. Então, por isso que minha caminhoneta é uma caminhoneta boa e por isso que minha barraca é uma barraca top. 5 estrelas. Por quê? Porque eu não posso ser um hippie pobre cobrando 100 mil reais, 50 mil reais, 20 mil reais, 5 mil reais. Eu tenho que, ao menos, ser um hippie rico. Sim. E essa é uma decisão da sociedade. Você quer vender para quem? Você quer ser reconhecido por quem? Você pode ser voluntário, que nem eu, morar na África, pode morar numa barraca. Só que, ao mesmo tempo, de vez em quando, você tem que ficar na beira-mar ali na 2500, na 1900 aí que eu tô no apartamento beira-mar ali, de boa. De vez em quando, você tem que ir num restaurante top para mostrar pra sua audiência que é opcional. Não é porque você quebrou. Então, eu optei isso para minha liberdade. É o seu estilo de vida, né? É isso para mim, isso para mim é liberdade. Você optar. E quando você constrói uma empresa e você se torna escravo da empresa, então escravo do estilo de vida, escravo do não sei do que, eu não posso engordar porque senão eu não vou vender mais, não sei o que. Aí você vai ter pico vazio. Por quê? Porque você vai ter dinheiro, mas você vai estar vazio por dentro, porque não foi isso que você queria. Então, quando você vem pro digital, se tornar o seu processo de mentoria, você tem que escolher quais são os 3 temas que você falaria até de graça. Tá, e aí, vamos lá pro assunto, então. Peraí. Vamos ajudar as pessoas. As pessoas. Primeiro, qualquer pessoa pode dar mentoria, pode ser um mentor hoje? Eu tenho 100% de certeza nessa resposta. E é assim, eu tenho até diaristas que se tornaram mentoras. E às vezes vendem mais fácil do que uma professora com PhD. Entendi.
Porque quanto mais experiência você tem, muitas vezes mais julgamento você tem. Porque você sabe que tem uma pessoa melhor que ti. Porque tu sabe que você ainda não é a doutora, você só está no mestrado, você não tem o doutorado, você não é o maior especialista no segmento. E as pessoas no começo, elas creem que ela tem que ser o maior especialista no segmento. Não. Ninguém quer comprar o maior especialista. E o maior especialista nunca vai ser o mais famoso. Por quê? Porque ele esqueceu de fazer marketing. Ele esqueceu de vender. O mais famoso, geralmente, é o intermediário. Por quê? Porque ele teve que depositar tempo e dinheiro fazendo marketing, fazendo empreendedorismo, liderando equipe. Ele não conseguiu só focar em ser especialista. Então, é por isso que não os melhores são os que dominam, e sim os que têm múltiplas habilidades. E eles acabam sendo melhores por isso. Então, qualquer pessoa pode ser mentor. Como assim? 5 minutos já? Já? Não, peraí. Agora que começou. Agora que a gente vai falar sobre Parece que agora mentoria. começou. Então tá, qualquer pessoa pode ser um mentor, uma mentora. Como é que ela pode começar a vender o produto dela? O processo primeiro é tu entender quais são os 3 temas que você falaria até de graça. Tá. Então, por exemplo, o menino que está nos apoiando aqui, qual que é o nome dele? Emerson. Emerson. O Emerson pode dar uma mentoria de como montar o podcast. Ele sabe tudo o que precisa. Tá ouvindo, Precisa ter esse microfone da Shure? Precisa ter esse fone de ouvido? Não precisa. Pode ter níveis 1, 2 e 3 de podcast. Agora se você quer ter e montar um processo de ter um estúdio e tornar isso rentável, já é uma mentoria 2. Como rentabilizar um estúdio de podcast. Entendeu? Então, uma dona de sex shop, que a gente estava conversando sobre a dona do sex shop aqui de Balneário, ela pode montar como ter uma loja de sex shop, ela pode montar uma mentoria sobre sexualidade, pode montar uma mentoria sobre empreendedorismo. Então, são 3 temas que ela domina sendo dona de sex shop. Sim. Só que ela tem que empacotar e colocar um laço nisso. E depois que ela coloca um laço, vem a precificação. Quanto cobrar? E daí a gente entra para os métodos. Primeiro tem que começar com mentoria individual. Individual? Por quê? Porque aí você libera a crença de que você é capaz. Essa mentoria individual, ela tem um número de sessões ou não? Depende. Depende muito, só que eu indico começar com 6 sessões, 2 meses. Por quê? Em 2 meses? 2 meses. Porque na hora que você for fazer a venda, falar 2 meses parece um número bom e não é muito suficiente, não é gigante. Porque também se o cliente for um chato, tu consegue mandar ele embora também, rápido. E 6 sessões, 4 encontros no primeiro mês, 2 no segundo. E depois você vai aumentando a precificação disso. E nesses 6 pode fazer todos online ou seria bom ter um presencial? Eu não indico nunca ter um presencial. Não? Por quê? Porque se você construir uma empresa, visito minha família, visito meus amigos, meus clientes são online. Mais os seus alunos. Meus alunos não. Verdade, eu fiz mentoria com você. Teve lá o café que ia ser na sua casa, eu não fui convidada. Olha, como isso? Babado ao vivo. Babado. Eu não fui convidada para tomar o café na sua casa. Mas enfim, então não precisa ter aula presencial. Eu não gosto e principalmente você tem que evitar essa crença. Por quê? Porque, por exemplo, agora eu vou para Tailândia e para Nova York. A minha empresa ia ter que parar. Sim. Então você não já tem vai construir uma empresa. Então o processo de mentoria é um processo novo. Você não tem que construir nada novo que vai te escravizar em breve. Sim. Então você quer morar em qualquer lugar do mundo? Pode. Por quê? Porque você construiu uma empresa próspera, com liberdade geográfica e de tempo financeiro. Entendi. E a pessoa que está na CLT e não se sente segura ainda para se libertar da CLT, mas ela quer começar da mentoria, ou a pessoa que está em transição de carreira, como é que funciona isso para ela? Como é que ela pode enfrentar esse medo dela? Porque realmente as pessoas têm medo, né? Durante a transição, principalmente. Medo, vergonha na cara, essas coisas, né? Você pode Até utilizar a palavra que você quiser, mas é o orgulho, seguinte... às vezes. Não, e até medo a parte financeira mesmo. Vou sair da CLT, ou tô na CLT, mas não tenho precisa pouco. sair de CLT. Sabe como que uma pessoa morre na CLT? É porque ela só quer trabalhar 8 horas. Se tu trabalha 8 horas na CLT e tu pega mais 2 horas por dia e vai para os seus processos de mentoria, tanto criação, divulgação e marketing, e no final de semana tu pega as 8 horas do sábado, as 8 horas do domingo, então dá 16 horas, mais 10 horas, dá 26 horas por semana que tu investe em processo de mentoria. No mês, dá quanto isso? Dá mais de 100 horas. Tu entendeu? Então tu depositando 100 horas por 3 meses, tu pede demissão.
Por 3 meses. Desde que tu faça isso. O que acontece com o CLT? Não, o CLT ele pede demissão, aí ele quer tirar férias, período sabático. Isso. Não, porque eu trabalhei 10 anos. Aí não, aí ele passa 1 mês lá gastando aquele dinheiro, perde o ritmo e depois vem o boleto. E o maior eliminador de propósito é o boleto. Porque quando bate o boleto, aí você volta a ser CLT. E para as pessoas que realmente não estão na CLT, estão desempregadas, não têm o dinheiro, mas começaram a pensar agora na possibilidade de dar uma mentoria. Como é que elas podem começar? Elas podem ir pro YouTube. Meu canal do YouTube, o podcast de vocês, tem muita informação. Vai pro YouTube, @JonasKZK no Instagram também. Tem informação muito que você consegue ter essa informação e fazer esse movimento. Inclusive, quem está assistindo aqui, marca a gente no Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? Podcast das Vanessas. Podcast das Vanessas e Jonas KZK, que eu vou entregar uma apostila de como você pode montar seu processo de mentoria individual em grupo do zero. Ai, que máximo! Uau! Um presente pra vocês. Olha, Que obrigada! top. Que top isso. Adorei. E o conteúdo é maravilhoso, eu sei. Não sei se é o mesmo que está na apostila, mas eu já fiz mentoria com Mas você. a apostila que eu entrego é E sensacional. aquela mentoria... Você até vai começar agora outra, né? Viver de mentoria. Exatamente. Fala pra gente a data. 17, 18 e 19 de outubro, agora, na próxima semana. Então, depende. A hora que você marcar, gente, você fala o dia que você está assistindo esse podcast aí. Isso aí. Isso aí. Pode ser agora também, né, Alfio? Uma coisa que é muito legal, aí, só para finalizar isso, a escala e a riqueza está no processo de mentoria em grupo. Então, ali, quando você montar seu processo de mentoria em grupo, primeiro você vai montando processo de mentoria de 2 a 3 meses em grupo, aí você vai ter liberdade. Por quê? Porque são pessoas pagando R$1.000, R$5.000 para ti, em grupo. Então são 100, 200, 300 pessoas. Você faz R$500.000, R$1 milhão, sem estoque, com muita escala, por isso que não pode ser presencial. Entendeu? E com muita recorrência. Você pode repetir isso muitas vezes. Em grupo pode ser quantas sessões? Eu gosto de, em grupo, começar por 8 ou 12 sessões. Entendeu? 12 sessões é um gostosinho. Bem gostosinho. 8. 8 a 12. 8 a 12. Tá aí. E tem conteúdo gravado que você pode depois deixar, mas no começo não se preocupa com isso. No começo, foca em processo de venda e entrega ao vivo. Aquilo, eu te fiz uma pergunta antes da questão de gravar um curso ou até uma própria mentoria e colocar nessas plataformas. E você falou, não. Por que eu falo não? Porque o tempo que você vai gastar gravando o curso, montando, criando conteúdo, você podia melhorar teu processo de venda. E a hora que você ficar boa no processo de venda, aí você se preocupa com o processo de entrega. Aí você se preocupa em gravar curso. Porque a tua maior função é, você já sabe qual que é a mentoria que tu quer, você sabe qual que é a mentoria em grupo que você tem, tem que focar na venda. Você não tem que desfocar, você não pode perder tempo melhorando o produto. O produto tem que ser uma consequência da melhoria contínua na entrega. Entendi. Não o contrário. E como que uma pessoa, a gente vai finalizar já, como que uma pessoa pode escolher o nome da mentoria dela? O primeiro nome da mentoria tem que ser o nome dela. Mentoria da Vanessa? Mentoria das Vanessa! Por que tem que ser o seu nome? Porque se a pessoa quer comprar, por exemplo, que tipo de mentoria você ia comprar de mim hoje? Que tipo de mentoria? Individual, uma individual comigo. Eu compraria uma mentoria para melhorar a minha mentoria. Tá, e você? Pode Pra iniciar uma mentoria. por exemplo. Aí tem outra pessoa que quer comprar constelação. Aí a outra quer comprar processo de venda. Aí eu vou ter que criar 5 nomes. Ah, entendi. Não tem como, né? A grande pergunta é, qual que é o seu desafio, Vanessa? Meu desafio é esse. Ótimo. Então, vou montar uma mentoria para você. E toda mentoria é porque a pessoa criou o método dela. É isso? Isso é num processo mais evolutivo. No começo não precisa ter método. Tá. Porque no começo você descobre o desafio da pessoa e você conduz ela no desafio. O método ele surge com um processo de entrega. Porque senão, se você se prender no método, você vai demorar muito para começar a vender. E o melhor método é aquele baseado no que o aluno está precisando. Entendi. E para finalizar, porque eu acho que ainda a gente tinha mais tempo. Eu acho também. Estão roubando aqui, mas tudo bem.
Mas para finalizar, você pode deixar algumas dicas para a pessoa que quer fazer a mentoria e não sabe qual é o primeiro passo, se ela vai para o Instagram. Você falou ali de YouTube, né? Mas tem pessoas que ainda Instagram. Instagram é o melhor lugar de venda. porque tem pessoas que ainda são travadas para gravar, para aparecer, para falar. Né? Então eu vou fazer uma sequência de story aqui para vocês. Gente, volta o vídeo, assiste quantas vezes precisar. Eu vou falar para vocês. Existem 2 movimentos de venda. O movimento do tipo, eu vendo mentoria. E existe o momento do herói relutante. Que é aquele, eu não quero vender. É vocês que estão pedindo para comprar. Então você faz um post, você posta nos stories o seguinte. Estão me pedindo para abrir mentorias. O que você acha? Mas ninguém pediu. Não, eu estou pedindo agora para você abrir sua mentoria agora. Então, é verdade. Então, ó, um story é o seguinte. Na apostila vai estar essa sequência. Estão me pedindo para abrir mentorias. O que você acha? Aí você coloca uma enquete. Sim ou com certeza? Ó, se eu colocar lá, não é porque... Não é... Tá, gente? Não pediram, o Jonas pediu. Tá bom. E daí, na sequência, você faz isso. Aí, o que você acha? Sim ou com certeza? Aí você abre uma caixinha de pergunta e resposta e coloca assim, qual que é o seu desafio? A pessoa vai colocar o desafio dela. Aí você fala assim, visto que muita gente pediu, eu resolvi abrir 3 vagas. Uau. Manda eu quero inbox que eu vou te atender. Aí as pessoas vão mandar eu quero inbox. A pessoa mandou eu quero inbox, o que você vai fazer? Você vai falar assim, que ótimo. Me passa seu WhatsApp e vamos conversar por lá, porque lá é mais fácil. Por que por lá? O Instagram, quantas vezes você comprou pelo Instagram? E quantas vezes você comprou pelo WhatsApp? Muito mais pelo WhatsApp. Então o brasileiro está mais acostumado a consumir pelo WhatsApp. Então o processo de venda e compra acontece no WhatsApp. Então você vai tirá-la do Instagram e levá-la para o WhatsApp. No WhatsApp você vai perguntar para ela, qual que é o desafio que você está enfrentando? Aí a pessoa vai falar, existe um neurônio espelho que habita na gente e o desafio que eu vou falar para ti é o desafio que eu acredito que tu tem a capacidade de resolver. Então é eu que te habilito como mentora. Não você que se acha mentora. Aí a gente volta para física quântica, né? Que tudo é uma energia, a gente está naquela frequência e tudo mais. E aí resolve. Por quê? Porque a pessoa vai perguntar, vai falar o desafio, aí você fala, que ótimo, posso te ajudar isso na mentoria. O valor é tanto, você prefere pagar no Pix ou no parcelado? E isso é verdade, você não pode deixar de perder o time. Sim. Já vai direto ao ponto. Porque a pessoa disse eu quero, então ela já disse que é a sua mentoria. Ótimo. Então, dá para as pessoas que estão começando montar a mentoria, vender mentoria sem investir também. Esse é o grande segredo, porque tu só vai investir conforme o dinheiro for depois, entrando. Né? O digital não tem estoque. O digital praticamente não tem risco. O digital é só prosperidade. É porque as pessoas acham que ainda tem que ter aquele marketing bonitinho do Instagram, tudo formato. Eu já não sou assim, eu gosto de uma coisa mais real. Então ela pode estar fazendo ali sem gastar com nada, né? Que o que as pessoas acham, elas acham uma desculpa para não começar. Então elas acham uma barreira para dizer eu não estou pronta. Às vezes é porque não doeu o suficiente, ou às vezes é porque realmente aquilo não é verdadeiro o suficiente para ela. Entendi. Tá, e a última pergunta, juro que é a última pergunta. É que a gente entrou no assunto de mentoria, né? Meu Deus. O que você acha, queria saber a sua opinião sobre, no Instagram, a pessoa que está dando mentoria, ela pode pôr a vida dela ali real ou só tem que ter profissional? Bom, ainda tem muita essa dúvida. Eu moro numa barraca e todo mundo sabe disso no meu Instagram. Então, na minha opinião, você pode misturar. Mas você só mostra a parte que interessa. Você não pode sangrar em tanque de tubarão. Então, por exemplo, a pessoa terminou o relacionamento. Não vai no dia que terminou o relacionamento expor isso. Só vai contar depois que tá curado. Que tá não vai chorar, né? Não vai chorar. Lá, não vai chorar. Ser vítima. Entendeu? E tem dias que você tá feia, você tá não sei o quê, você não precisa expor isso. Mas é engraçado que é por isso que eu fico na dúvida, porque as pessoas ainda falam que não, que tem que mostrar quando você tá feia, quando você tá chorando. E eu falo, gente, mas eu não quero passar papel de vítima. Isso não é mentora. E você tá falando sobre um blog Carlinhos Maia, você tá falando... que é outra coisa. Eles não vendem mentoria. Eles vendem influência. E para mentoria, então... Para mentoria, você tem que ter um bom senso. Tá. Entendi agora. Só que não precisa... Tipo, por exemplo, assim, eu vou acampar. Eu acampei em São Paulo, acampei em Curitiba, acampei em Florianópolis. Eu vou acampar, beleza. Eu não fico postando 100% dos perrengues que eu passo. Tu entendeu? Agora, nesses dias pegaram eu lavando um tênis lá. E bateram uma foto e me filmaram. Eu poderia ter postado isso.
Só que eu falei, mano, tipo, ficou tão chato eu lavando um tênis, tipo, pra que eu vou mostrar, me difamar tanto, sabe? Jonas, é super normal, mas eu não sou influenciador. Eu sou empresário no mundo digital que eu utilizo o Instagram pra vender mentoria pra caramba. E pode ser mentor e influenciador ao mesmo tempo? Pode, mas você é. Só que quando você faz esse 100% dessa melancolia de influência, que é uma melancolia, né? Sim. E você atrai muito público que está vivendo esse drama contigo. Então, um público que tem uma energia sugadora muito alta Não e vai comprar pouca mentoria. energia de consumo. Não vai comprar mentoria. Por isso que, por exemplo, hoje eu tenho 50 mil seguidores. Eu vendo muito mais que muitas pessoas que têm 1 milhão. Por quê? Porque o meu público é altamente qualificado e altamente comprador. E eles estão assistindo meus stories por causa da qualidade da entrega. Não por causa do telenovela. Entendi. Então tá. É isso eu tinha aí. outras perguntas, mas não vai dar tempo. Vou marcar outro podcast. Quem uma sabe hora. a gente faz uma live, né? Exato, Seria gostei. interessante. Ela tá ficando boa. Viu? Tô esperta. Então tá, Jonas, desde já, muito obrigada. Foi um prazer, uma Obrigada. honra recebê-lo aqui. Foi muito conteúdo Foi hoje. muito. É 1 hora aí pra quem tá assistindo, mas a gente ficou muito mais do que isso. Exato. Me sinto muito realizada hoje e abençoada. Muito Amém. obrigada. Obrigada mesmo, tá? Pela sua Gratidão. presença. Obrigado, Vanessa, e parabéns pelo podcast, tá sensacional. Parabéns para Obrigada. você que tá assistindo aí, por estar depositando seu tempo em prosperar. E lembre-se, quanto mais dinheiro você fizer, mais pessoas você vai ajudar. E hoje, se você não se ama o suficiente para fazer dinheiro por ti, faça por quem tu ama, porque a prosperidade e a abundância é natural. Uau. Eu ia falar pra você deixar uma mensagem, você já deixou? Já Que deixou. maravilha. E você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva que você vai começar a prosperar agora. Olha, Val. Agora. Olha. Tô abençoando a você que vai se inscrever Abençoa. agora. Um beijo e até semana que vem.